Mulher é a vida é mulher. Toda mulher é mulher da vida. Mulher é muito mais que ter um sexo, é mais que ser do homem complemento, é mais que ser o avesso e o diverso. Mulher é muito mais que sofrimento. Mulher é muito mais que companhia, é mais que ser sujeito ou objeto, é mais que ser amor e alegria. Estrela Montenegro do universo. Quando ela tomou posse, Mira ensina o exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. No Brasil, as mulheres têm poucos porta-vozes homens, né? Mas o Chico Buarque, o poeta Chico Buarque, é um dos maiores. Você já reparou como as letras do Chico Buarque, de músicas que falam na situação da mulher, na condição da mulher, são maravilhosas e reais? E às vezes são denúncias gravíssimas. Presta atenção nisso quando você estiver curtindo uma MPB, assim, com Chico Buarque ou com outros intérpretes, né? O nosso programa de hoje se chama Mulheres de Atenas. Sabe por quê? É uma volta meio complicada, mas é simpática. Na última conferência em Montevidéu, da participação política da mulher nos países do Cone Sul, a nossa secretária do Trabalho, que você já conhece bem, a Alda Marco Antônio, ela fez uma proposta ótima, assim. Ela fez uma proposta que está inspirada nas mulheres da Finlândia. As mulheres da Finlândia já fizeram isso, estão fazendo isso, aliás. Ela propôs, de repente, o que aconteceria se as mulheres se negassem a ter filhos em nome da paz. Ou seja, olha aqui, pessoal, a gente não vai mais ter bebezinho, criancinha, filho de vocês não, enquanto vocês continuarem com esse mundo bagunçado, entendeu? Porque a gente não vai ter filho para mandar para a guerra, a gente não vai ter filho para ver o filho morrer aí com efeitos loucos da radioatividade, a gente não vai ter filho para virar criança jogada pelas ruas, sem creche, enquanto nós temos que trabalhar. Tem tanta razão, né? Pois é, nós vamos falar sobre isso. Agora, o que tem isso a ver com as mulheres de Atenas? Tem tudo. Porque, segundo nos conta Aristófanes, né, que é um autor grego, assim, de uns 400 anos antes de Cristo, as mulheres gregas, as mulheres de Atenas, um dia fizeram uma greve de sexo, né, em favor da paz. Olha que coisa bonita. Fizeram greve de sexo em favor da paz. Agora nós que já nos privamos de tanta coisa, vamos nos privar também desse prazer? Mas greve de maternidade em favor da paz é uma ideia para a gente discutir, né? Pois é, nós vamos conversar sobre isso hoje aqui com a Alda e com a Silvia Pimentel e a Nair Goulart, que eu já vou apresentar para vocês. Vocês já conhecem, né? Essas mulheres maravilhosas que frequentam o nosso programa de vez em quando. Pois é. E tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Você sabe que agora o Condição de Mulher está mesmo a fim de acabar com aquela história de que feminista é só aquela mulher feia, mal amada, horrorosa, que detesta homem. Nós, pelo menos, não somos nada disso e somos feministas, né? Então você escreve para nós e nós até ajudamos você a se produzir. A cada 4 semanas a gente escolhe uma telespectadora aqui, no Condição de Mulher, para ganhar uma roupa completinha, parecida com essa daqui que eu estou usando. Agora a roupa é você quem escolhe, você vai lá na confecção e escolhe. Por isso, quando você escrever para nós, se você quiser, você coloca, além do seu endereço, no envelope, você coloca o seu telefone, facilita a vida. Se você mora no outro estado, a gente conversa com você, te dá algumas opções e você vai dizer, olha, eu gosto mais desse estilo de roupa, eu gosto mais daquele, e a gente vai mandar a roupa para você. Se você mora em São Paulo, a coisa é mais fácil ainda, porque você vai à confecção que fica em São Paulo e escolhe lá mesmo, ok? Então, eu estou esperando a sua cartinha. Mulher Silvia Pimentel. Silvia, você já conhece, ela já esteve aqui com a gente várias vezes. Ela é diretora do ProMulher e professora na PUC, São Paulo.
Alda Marco Antônio, a nossa querida secretária de Estado das Relações do Trabalho, né? E a Nair Goulart, que a gente está tendo a honra de receber pela primeira vez. A Nair é diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e também é membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Todas nós aqui para falar das mulheres de Atenas, né? E desta proposta louquíssima de fazer uma greve de maternidade pela paz. Alda, como é que é isso? Pois é, eu não acho essa proposta louquíssima. Eu acho louquíssima. Aliás, eu acho seríssima essa proposta. Eu acho seríssima também, mas acho louquíssima. Você não acha que as mulheres brasileiras teriam, assim, muito medo de entrar nisso? Eu acho que teriam, sim, mas a gente tem que começar a falar. Eu acho uma ideia altamente revolucionária, eu quero lutar por essa ideia. Quando eu penso no mundo todo poluído, acabamos de ver o ocidente das gaivotas, o ocidente dos peixes, os rios poluídos, a arma atômica apontada para a nossa cabeça, o ocidente de Chernobyl. Então eu fico pensando, meu Deus, que responsabilidade temos nós, as mulheres, com isso tudo? Nós não temos nenhuma responsabilidade. O poder está todo na mão dos homens. Todo. E quem decidiu tudo isso? Fabricação de bombas atômicas, a poluição ambiental, a devastação das matas. Foi o poder masculino. Então eu fiquei pensando, nós precisamos assumir o poder para influenciar com o nosso pensamento, para influenciar com o que nós achamos que é correto. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos reverter esse quadro. É de desconsolo, porque nós estamos caminhando para a morte. O mundo, na verdade, está caminhando para a morte, para o envenenamento. E o que nós podemos fazer para proteger a nossa prole, os nossos filhos, já que somos nós as responsáveis pela perpetuação da nossa espécie? Nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos ter uma bomba, uma arma mais forte do que a bomba atômica. Uma arma mais forte do que todos esses venenos que eles inventaram. Venenos que estão matando as pessoas, matando os animais, matando as florestas. Esses desfolhantes que até usam no Brasil, usam nas guerras, usaram no Vietnã. Então nós temos essa arma. Nós temos dentro do nosso corpo. Nós temos o útero. Que é realmente uma arma. Atômica. Mas, Silvia, como é que a gente faria para colocar isso na cabeça das mulheres, fazer com que elas entrassem nessa, por exemplo? Eu acho lindo você ter trazido isso aqui a esse programa, principalmente nesse Ano Internacional da Paz, né? E aí quero retomar um pedacinho da fala da Alda, em que ela diz, não é nossa responsabilidade este mundo de guerra que aí está, mas é nossa responsabilidade, sim, agora de transformar esse mundo de guerra que aí está. Quer dizer, nós não o construímos porque, de fato, os homens tiveram o poder, mas nós hoje temos condições históricas de mudar isso, de transformar, não é? E nós queremos partilhar desse poder exatamente para modificar essa situação. E essa ideia que você traz aqui e que Alda levou lá no nosso encontro do Uruguai e que está sendo, inclusive, vivida pelas mulheres lá da Finlândia, não é? É uma ideia linda de você ter trazido aqui para discutir com mulheres feministas como nós, não é? Porque nós, não é, temos levado a nossa luta, não é, fundamentalmente centradas nossos direitos, não é, na nossa situação aqui concreta, principalmente de mulheres brasileiras que vivemos tanta opressão. E estamos, de fato, um pouco mais distanciadas, não é, dessa questão, dessa grande hecatombe mundial. As mulheres europeias, não é, vivem de uma maneira muito mais aguda este medo do fim do mundo, não é? E trazer aqui para o Brasil é um pouco como você disse, pode parecer uma ideia louquíssima, mas não é como disse a Alda, porque se o mundo estourar, o Brasil estoura junto. Pois é. E Nair, você, por exemplo, que é diretora do sindicato, né? Que daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Já que é a primeira vez que você está vindo aqui, então você vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Mas você trabalha com mulheres que estão organizadas, por exemplo, né? E vê como é que se dá essa organização. Que, aliás, eu acredito que não seja muito fácil. Não sei se estou errada, me corrija se estou errada. Não deve ser muito fácil, né? E como é que você vê essa proposta da Alda? Olha, nesse aspecto, né? Por esse enfoque da organização, seria possível mesmo mobilizar as mulheres para isso? Olha, eu acho que a ideia, quando a Alda levou essa proposta, e nós, assim, o meu trabalho no sindicato, você tem sempre que se referir, porque é a relação que você tem no trabalho, a discussão que você faz.
no seu local de trabalho, onde você atinge as pessoas. E essa questão é muito interessante porque quando eu fui também ao Uruguai, né? E quando eu voltei, só o que se falava no sindicato, saiu matéria, houve um encontro das mulheres. Então, quer dizer, os homens do sindicato estavam assim oriçadíssimos, porque viram no jornal essa proposta, preocupadíssimo, mas vocês, e aí levantando a seguinte ideia, que a greve, né? Eu até me propus como sindicalista, nós passarmos a organizar o sindicato das mulheres, já que nós vamos fazer a greve, temos que organizar o sindicato, né? E os homens dizendo o seguinte, mas vocês estão loucas? Naquela época, todo mundo furou essa greve vai ser furada, essa greve ninguém vai respeitar. E entendendo o seguinte, que isso era uma greve de sexo, que a proposta que a companheira Alda fez era uma greve de sexo. Eu acho que isso aqui tem que deixar bem claro. Não é uma greve de sexo, absolutamente. A maternidade não tem nada a ver com a sexualidade. Claro que não. Com o prazer, não tem nada a ver. Então, o que é a maternidade, o que a Alda propôs, a proposta que a nossa secretária levou, foi exatamente, sabe, um protesto. E acho que uma coisa assim, uma forma de chamar a atenção das pessoas, assim, acho que de uma maneira tão grandiosa, eu acho que isso vai gerar, e gerou uma discussão, embora a matéria que saiu no Brasil, acho que foi pequena em relação, sabe, à grandiosidade do que foi o encontro, né, Silvia? E, no entanto, eu senti isso quando eu cheguei, as pessoas estavam me perguntando. Eu falei assim, mas vocês viram onde? Saiu no jornal que a secretária propôs uma greve de sexo. Eu falei, não é nada disso. Não é, vocês estão... Aí, realmente foi interessante, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, que eu entendi direito a história das mulheres de Atenas. Porque aí disseram, mas vocês vão repetir Atenas, as mulheres? Vocês estão lendo bastante, vocês estão entendendo a nossa história, estão entendendo bastante. Mas eu acho que com essa confusão, né, as pessoas, pelo menos no sindicato, com esse entendimento que era uma greve de sexo, acho que isso é importantíssimo a gente deixar claro, né, Alda, que não tem nada a ver com sexo. Essa proposta, acho uma proposta grandiosa e generosa como nós somos, né, como mulheres que somos generosas, e a proposta nossa, e acho que inclusive a nossa prática tem mostrado isso. Nós hoje temos mulheres, grandes mulheres, como a nossa companheira Alda na Secretaria, e fazendo exatamente uma política generosa, grandiosa, coisa que os homens que passaram pela Secretaria do Trabalho de São Paulo, e hoje isso é comentado no sindicato, né, e as pessoas comentam, a experiência que as mulheres vivem, não só essa, outras mulheres em cargos também de direção, dando essa demonstração da generosidade, da forma diferente que as mulheres fazem política, diferente dos homens. Pois é, e você vê que tem um dado importante, né, que a gente pode notar facilmente aí, que de repente, quando a gente discute isso, né, as mulheres podem perceber que instrumento de luta elas têm, né? Como é forte, tá? E como é importante o papel da mulher. Porque a gente sabe, claro, ninguém vai negar que é importante a maternidade e tal, mas quando você começa a pensar nisso e aprofunda um pouquinho o pensamento, você vê o quanto é importante, né? Mulher é a vida é... Edição de Mulher, hoje conversando com Silvia Pimentel, Alda Marco Antônio e Nair Goulart. E nós estamos aqui falando da greve de maternidade, né? De repente as mulheres descobrem assim que tem uma força danada, que se pararem de ter filhos, o mundo para, né? Agora, não sei não se a gente consegue, como na Finlândia, né, Alda, mobilizar as brasileiras para isso, mas pelo menos vocês todas conseguiram essa maravilha, que é fazer as mulheres pensarem nisso, discutir isso e ter cada vez mais consciência do que elas representam efetivamente nesse mundo que tão pouco valor, na verdade, dá pra gente, né? Alguns homens ainda pensam que mulher é coisa secundária, né? A gente ouve até no trânsito, volta pra cozinha, essas coisas. Não é barbeira, né? E no sindicato, como é que é isso? Nossa, no sindicato não é diferente, né? É bem esse retrato, sabe, Isabel? E é engraçadíssimo, às vezes eu me vejo em situações assim. Hoje eu estava numa fábrica, uma siderúrgica, só trabalham homens, 4.000 homens. E eu sou a diretora do Sindicato Mulher. Então, é uma relação muito engraçada, interessante, enriquece muito a gente, porque eles aprenderam a me conhecer, respeitam muito, mas de repente ainda tem aquelas brincadeiras assim, né, que, você vale por 10 homens, você é macho mesmo, você é que é macho, você
essa mulher é valente, você é da Paraíba? Eu acho isso engraçado. Eu digo, não sou da Paraíba, sou mineira, aquelas mineiras bem tradicionais, não sou da Paraíba, não sou... Por quê? Toda aquela relação, né, que quem é da Paraíba, os homens são machos, né, que esses aqui sabem, são durões, né, e que as mulheres são, né, mulher chora, mulher, né, tem o coração muito mole, mulher não sabe ser durona. Então é uma relação muito interessante, né, que isso mostra também, eu acho que a experiência que eu tive, estou há 5 anos no sindicato, mostra isso, sabe, um crescimento, assim, eu acho que hoje há uma valorização maior, eu acho que nós mulheres já tivemos situação muito pior. Muito pior, sim. Muito pior. Em épocas, assim, de você chegar no sindicato e aí todo mundo já te olhar daquele jeito, olha, você está no sindicato ou procurando o homem, ou foi no sindicato para, sabe, para ir no médico, jamais para uma participação política, para participar da luta dos trabalhadores. Eu acho que hoje nós estamos numa situação já muito mais avançada. Hoje nós já temos um espaço maior, já somos mais respeitados. Eu sinto isso, não só no meu sindicato, não só nos metalúrgicos de São Paulo. Eu sinto que isso hoje já é uma realidade no Brasil, felizmente, né? Porque o que nós passamos em 78, 79 era uma coisa lastimável, sabe? E situações assim interessantíssimas, porque você tem às vezes sindicatos que 90% da categoria, 99% são mulheres, e que toda a diretoria são homens. Toda a direção do sindicato é homem. Então é uma coisa assim, sabe, você olha aquilo, mas como? Como é que se explica? Qual a explicação se dá um fenômeno desse? Quer dizer, a mulher, toda ela é a trabalhadora, ela é da categoria, ela é quem vota, tá? É ela quem é da categoria, ela que tem os seus maiores interesses, mas ela não participa da direção do sindicato. Mas aí, Nair, eu gostaria de colocar o seguinte, né? Quer dizer, nós tradicionalmente fomos desvalorizadas e nos desvalorizamos, não é? Quer dizer, muitas vezes somos as primeiras a nos desvalorizar, não é? Isso não acontece por acaso. Né? Como educadora, por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção, né, dos nossos livros didáticos. Não é? Eles realmente reforçando esses estereótipos da menina cordata, da menina que não precisa pensar quando tem um pai ou um irmão mais velho, não é? Quando tem, em suma, um machinho ao lado que pense por ela. Não é? E o que eu acho realmente importante dessa nossa luta feminista, é exatamente esse chacoalhão que a gente está dando. Quer dizer, mulher, para pensar, você tem valor. Não é? Agora, eu gostaria ainda de dizer da minha tristeza quando eu leio, como hoje nas páginas dos jornais, né, uma candidata mulher em que diz, né, atenção, sou brasileira, apesar de mulher lúcida. Não é? Que coisa tão triste, é a própria mulher dizendo, apesar de mulher, eu sou lúcida. Mas ela não é uma, não, são muitas mulheres que ainda pensam isso. Não é? E não tem nada disso, não é apesar de... Nós somos lúcidas porque nós temos a mesma condição de lucidez que o homem tem. Olha, mas até para reforçar o que você está dizendo, se as mulheres não fossem lúcidas, as mulheres não teriam atravessado esse período econômico, para não falar nem no político, tá? Não teriam atravessado esse período econômico administrando seus lares e conseguindo sobreviver. Tá? Precisa muita lucidez até para isso. Para sobreviver, né? Eu queria lembrar um pouquinho aqui, porque a Nair, companheira de velhos tempos, quando nós estávamos fazendo aquele vídeo sobre a CLT, o desconhecimento que a mulher tem dos seus próprios direitos, da mulher trabalhadora, como de resto é quase geral para todo trabalhador. E como a gente observou e comprovou na prática, né, Nair, que a mulher não tem tempo físico para a liderança sindical. Ela é uma ótima lutadora nos momentos de greve, no período em que ela passa dentro da fábrica. Mas apitou a sirene, ela sai correndo para pegar o ônibus, porque ela vai para casa, ela vai lavar roupa, ela vai fazer a comida dos filhos, ela vai se preocupar com a dupla jornada de trabalho, ela ainda vai cuidar do marido que estava trabalhando tanto quanto ela na fábrica, mas que de tarde tem um tempinho para ficar no boteco, tomando umas e outras, tá certo? Então é uma loucura, porque a mulher não tem tempo físico para ir no sindicato. E uma líder como a Nair, que é líder do maior sindicato da América Latina, um sindicato que tem uma base de 350 mil trabalhadores, é uma verdadeira heroína, porque enfrentou, eu imagino,
a barra que ela enfrentou. Eu acho que ela foi muito suave de ter dito ainda assim, até com uma certa poesia, porque a barra é pesada. Um dos sindicatos, quando nós começamos o trabalho no Conselho da Condição Feminina, a trabalhar com a mulher trabalhadora, um dos sindicatos, é público e notório, foi das telefonistas, dos telefônicos. Mais de 90% da categoria é de mulheres. E não existia uma única diretora mulher no sindicato. Agora já existe. Brilhante, por sinal. Então, é uma luta muito poucas grande. Ainda, né? Poucas, muito poucas. Claro. Mas é uma luta tão grande, eu acho que nós temos que modernizar a sociedade. A sociedade tem que se modernizar, tem que criar creches públicas, restaurantes públicos, lavanderias públicas, para facilitar a vida da mulher. Nós temos que transformar as nossas casas de pequenas indústrias rudimentares que são, porque todo dia você faz a mesma coisa, você faz comida, lava roupa, leva o menino na escola, traz. Isso é uma loucura. Nós temos que mudar a vida, o modus vivendi das famílias. Sim. Para que a mulher seja liberada, para que ela possa trabalhar fora, porque no trabalho fora ela pode se socializar, ela pode se sindicalizar, ela pode se reunir com outras mulheres e ela pode crescer profissionalmente, porque o trabalho doméstico, apesar de ser muito importante, ele não leva nada para a mulher, ela não cresce intelectualmente. Mas veja uma coisa, Alda, antes da sociedade criar condições de infraestrutura doméstica, digamos assim, tá? Que você tem assim a lavanderia do teu bairro, que você tem a creche no teu bairro e tal, e a facilidade, a gente precisa pedir a colaboração dos homens. É por aí isso. que eu queria falar, Isabel. Então, por favor, Exato, quando a Alda estava falando, eu estou plenamente de acordo, né? Eu fiquei pensando, deixa eu complementar, quer dizer, ao lado desses equipamentos todos que a sociedade precisa ter para diminuir realmente essa carga de trabalho doméstico, que quase sempre recai sobre nós, o que nós precisamos, né, é levantar, é questionar por que razão esse trabalho doméstico vai continuar recaindo sobre nós. E aí que nós vamos dizer, basta. Nós não vemos por quê. Porque não vamos dividir com os nossos maridos. E com os filhos também? E com os filhos, lógico. Né? O trabalho com as crianças quando eles são pequenininhos e o trabalho de lavar a casa, a roupa, fazer a comida, lavar todos aqueles utensílios, né? Uma chatice do repete todo dia, né? Que, como a Alda disse, dá pouca condição de crescimento, não só intelectual, mas pouca condição de crescimento existencial no seu sentido mais amplo, porque não permite dialogar com o restante do mundo, porque a mulher fica presa entre quatro paredes. O máximo que ela se relaciona é com a vizinha, é com a mãe quando mora com ela, ou uma outra pessoa quando às vezes ajuda dentro de casa, né? O mundo da mulher acaba sendo intermediado com o outro grande mundo pela figura do marido que trabalha ativamente nesse mundo. Isso é muito sério. Essa é a nossa proposta. Isso, sabe? né, Silvia? Superar. Isso é imediato. Não precisa de construir estrutura para construir nada. É isso. Pode começar amanhã de Para manhã. materializar essa proposta. Eu acho que Precisa mudar, eu relatório. acho que as mulheres que estão nos assistindo devem começar já a dividir tarefas, a dividir responsabilidades. Por que só a mãe tem que cuidar do filho quando está doente? Ela pode faltar do trabalho, quando ela trabalha fora, e o marido não pode. Por que só o marido que pode viajar a serviço, a mulher não pode? Essas coisas têm que ser divididas. Isso aí. É por isso, Isabel, que uma das propostas que eu sempre tenho feito nas minhas falas a respeito da Constituinte diz respeito à colocação na próxima Constituição de um preceito que estabeleça ser tanto a maternidade quanto a paternidade valores sociais eminentes e estabelecer que, portanto, haverá uma licença maternidade e uma licença paternidade por ocasião do nascimento dos filhos dos trabalhadores. Olha, quantas Isabel. questões, desculpe, querida, mas nós estamos com o tempo estourado, como sempre, né? Que é praxe nesse programa, a gente nunca consegue em meia hora dizer tudo, você vai me perdoar, mas nós vamos ter que continuar esse papo numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela presença de vocês e para vocês, pensem bastante nessas questões, né? Que sempre é bom. Até a semana que vem. Mulher é muito mais que com. Mulher é a vida é mulher. Toda mulher é mulher da vida.